Gestão de entregas de serviços. Nessa aula nós vamos ter a possibilidade de entender quais são as funcionalidades da gestão de entrega de TI, quais são os serviços relacionados e como que, através dos frameworks já conhecidos, a área de infraestrutura ela pode atuar de modo efetivo, rápido e, consequentemente, efetuar aí a entrega de suas atividades, mesmo nas questões que envolvam aí incidentes, que envolvam outras funcionalidades, as quais a TI ela tem o seu papel fundamental. Essa estruturação, toda ela está baseada em frameworks e técnicas de gestão que com certeza podem contribuir bastante para a geração de novos serviços. Então, como consequência, toda essa gama de atividades vai contribuir para que se tenha muita responsabilidade na atuação de serviços de informação e, consequentemente, se tenha também aí o devido controle efetivo nas questões que envolvam a área de gerenciamento de serviços de TI. Então, nessa aula, nós vamos ver entrega de serviços e estrutura de entregas de serviços. Dois itens bastante importantes que atuam diretamente nessas áreas de gestão e, consequentemente, fornecerão aí muito valor para que o cliente aí ele consiga, de uma certa maneira, ter o seu serviço devidamente atendido. Essa é a principal característica de todo o sistema de gestão. Efetuar uma entrega, efetuar uma disponibilidade, efetuar uma agregação de valor. E tudo isso está bem relacionado com gerenciamento e gestão de recursos dos itens principais que fazem parte de todo o sistema de gestão conhecido. Entrega de serviços. Do ponto de vista prático, a entrega de serviços de TI é definida quase de forma idêntica ao ITSM. Então, essa entrega de serviços ela deve ser efetuada conforme um framework, uma técnica de gestão, uma análise crítica forte em relação a como que essa entrega ela é efetuada e, consequentemente, fazer referência a um foco particular na qualidade de serviço. Qual que é o objetivo principal? Atender aos termos do SLA. SLA é Acordo de Nível de Serviço, ou do inglês Service Level Agreement. O acordo de nível de serviço ele deve ser bem empregado e estabelecido pelos membros da corporação. É um combinado entre a TI e a área que é beneficiada pelas entregas. O que se vê normalmente em algumas empresas mal gerenciadas, é justamente uma imposição de SLA. Então, veja bem, o termo ele é bem claro, acordado. Se é acordado, não pode ser imposto por um lado só. Pelo contrário, isso de uma certa maneira tem que ser efetuado em conjunto e ajustado conforme a necessidade da organização e da área. Então, não adianta ter uma referência única para SLA se aquilo ali, de uma certa maneira, não é e nunca foi acordado. É isso que causa certa estranheza quando se tem sistemas e processos que já possuem um SLA imposto. Então aí você não tem gestão, você tem uma ditadura, algo que possa ser obrigado, que possa ser implementado à força, e não é a ideia da gestão. Nenhuma gestão ela é empregada dessa maneira. Pelo contrário, ela só vai ser acrescentada, ela só vai ser acrescida se, de uma certa maneira, todos os termos forem garantidos através de uma boa gestão de serviços. Então, essa é a principal relação que hoje existe aí em relação às entregas de serviços.
De uma certa maneira, né, todos esses itens referenciados, eles vão fazer com que você tenha um contexto bastante interessante em relação ao SLA. Então, entregar a tempo não é também o suficiente. É preciso também que o serviço esteja provido de qualidade, né? Então, o serviço atendido, a ocorrência registrada, né? É o produto entregue, né? É a manutenção da estabilidade dos serviços, é uma atualização que foi efetuada com sucesso e por aí vai. Múltiplas funcionalidades fazem com que se tenha uma visão bem mais ampla aí na entrega de serviços de TI. Em comparação, o ITSM é o termo preferido para descrever como os provedores de serviços de TI operam e melhoram continuamente todos os serviços oferecidos. Então, o ITSM ele visa aumentar a eficiência e os benefícios da prestação de serviços para o negócio e seus usuários. No uso comum, essa distinção sutil é indistinta. Então, o ITSM ele se baseia em SLA. E o que garante esse acordo é justamente essa documentação que ela é formalizada através de dos envolvidos, dos interessados e, consequentemente, assim é efetuada a entrega. Então, essa é a principal característica em si. Consequentemente, o usuário ele tem um serviço razoavelmente eficiente. É isso que diferencia esses requisitos. E de uma certa maneira, eles podem melhorar continuamente esses serviços. Então, o SLA, quando cumprido, mostra uma certa efetividade na prestação de serviços de TI. Quando ele não é cumprido, isso acaba, de uma certa maneira, funcionando como uma ferramenta de indicadores para melhorias. Então, esse é um aspecto muito importante. O SLA ele não vem para ser uma ferramenta punitiva, ou seja, a área de informática não cumpriu os requisitos e ela é punida conforme os SLAs negativos, né? Uma das evidências muito grandes para um grande número de serviços e SLA não cumpridos é justamente a equipe subdimensionada, ou às vezes pode-se estabelecer, identificar claramente uma falta de preparo da equipe para atender efetivamente os serviços mais corriqueiros. E isso vai acontecer justamente porque a falta de preparo faz com que o serviço demore muito tempo para ser solucionado e que haja uma dependência muito forte de muitos terceiros, de muitos parceiros, né? E isso, de uma certa maneira, demora muito. Acaba, de uma certa maneira, influenciando negativamente na zona que vai compreender toda a área de TI e toda a organização. Então, essa é a principal característica. Esse desenvolvimento de serviços deve ser efetuado nos termos aí da própria framework, né? No caso aí o mais indicado, o próprio ITSM. Haja vista que o ITSM ele é uma ferramenta muito importante de gestão crítica, de gerenciamento estratégico, né? E isso faz com que todos os recursos, ideias e planos passem, de uma certa maneira, sob responsabilidade dos gestores gerentes de TI. Então, o documento que vai nortear todas essas ações será o termo de SLA. Então, repetimos.
É muito importante que o SLA seja devidamente acordado e não imposto. Nenhuma área deve impor o SLA. Ela deve simplesmente, numa reunião, demonstrar a sua capacidade de atendimento e, a partir daí, os líderes, né, chegarem num consenso para estipular qual vai ser o SLA determinado. E esse SLA ele depende muito também do nível de criticidade, como, por exemplo, pode se estabelecer leve, médio ou alto. O que quer dizer o seguinte: um determinado técnico em informática ou um analista de TI, ele absorve um chamado, né? E esse chamado tem a ver, por exemplo, com o não recebimento de e-mail de um dos diretores da empresa. Então, esse é um chamado relativamente de média a baixa prioridade. Agora, quando se tem uma recepção de atendimento parado, né? Quando a falta de serviço está afetando diretamente o cliente, esse é, de certa maneira, total prioridade, mesmo que esses serviços eles ocorram simultaneamente. Então, eles são bem estruturados, encaminhados para que se tenha devidamente uma boa gestão e, consequentemente, uma boa possibilidade de desenvolver corretamente aí os serviços de TI com base no ITSM. Produtos e recursos. Os produtos e recursos envolvidos no ciclo de vida de um serviço são chamados de plataforma de entregas e serviços de TI. Então, essa plataforma de entregas, ela pode ser tanto computacional quanto física, quanto apenas das ideias, conforme a organização ela efetua planos e também ela possa desenvolver produtos e recursos, sabendo que, de uma certa maneira, tudo tem o seu ciclo de vida, né? Esse serviço, ele tem um início, meio e fim, ele tem que ser monitorado e, claro, os gestores terem a certeza de que todo o serviço, de uma certa maneira, está sendo entregue. E essa entrega ela vai se basear em fundamentação e estruturação de serviços. O serviço de TI geralmente carrega um custo mensurável para a empresa oferecer, o que incentiva o uso de uma garantia ou promessa de desempenho, disponibilidade e tempo de atividade de um serviço. Não é difícil mensurar um custo de TI, né? Muitas vezes o que é difícil é você encontrar equipamento no mercado a preço competitivo, né? Nem sempre os serviços de informática, aqueles que são efetivamente bem mais caros, significam que eles são, de uma certa maneira, atuam de modo mensurável na organização. Então, normalmente se tem aí um custo deles como patrimônio, como um ativo mesmo. E a partir daí se baseia naquela discussão. Se esse custo ele vale a pena você, como organização, ter o produto, ter o equipamento, ou simplesmente buscar terceirização, ou até mesmo aí um outsourcing ou computação em nuvem, né? Então essa é a principal característica. Então esse custo ele deve ser levantado e discutido de modo bem sóbrio, né? De tal maneira com que as organizações tenham em suas mãos todo o desempenho e disponibilidade de serviços com base nas gestões aí e, consequentemente, possa ter sempre esse ajuste determinado com base na demanda de serviço, no ajustamento das infraestruturas, na disponibilidade de máquinas, por aí vai. Os avanços tecnológicos permitiram com que as entregas de serviço de TI
pudessem ser efetuados de modo bem mais efetivo. Então, esses avanços envolvem ciclos que, em parte, eleva aí as questões fundamentais e críticas da organização. Então, por exemplo, como finalidade principal, nós temos as entregas, que hoje atuam diretamente nas perspectivas das organizações. Consequentemente, nós temos aí renovação de processos. Aqui, nós já podemos efetuar uma crítica construtiva em relação aos modelos atuais e, consequentemente, se ter uma ideia de como que ocorre essas funcionalidades provocadas aí pela área de informática. Renovação de processos para mudanças no ciclo de vida. Então, o ciclo de vida de um determinado produto ou serviço, ele pode ganhar ou perder maturidade conforme se estabeleça aí os critérios para a gestão da infraestrutura. O que muitas vezes ocorre é que esse ciclo de vida não é respeitado, né? Haja vista a grande variedade de produtos alternativos e de baixa qualidade, mesmo dotado de alta tecnologia, que hoje existem no mercado. Então, isso de uma certa maneira acaba sendo um entrave para a manutenção desses tipos de recursos. Então, por isso que se deve sempre repensar os avanços tecnológicos e o seu impacto na mudança do ciclo de vida. E, finalmente, tem-se aí o gerenciamento de serviços e entregas, ou seja, você tem a possibilidade de criar novas formas de gerenciamento, desenvolver a capacitação e o conceito de novos recursos e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de uma elevação de patamar tão importante quanto tem as áreas tecnológicas. As estruturas da entrega de serviços de TI. A entrega de serviços de TI, ela visa pesar e justificar o custo de TI em relação aos benefícios que ele fornece. Isso é muito importante. É muito importante que nós abandonemos essa ideia doméstica que nós temos de economia, mas a economia ela tem que ser de modo inteligente, como por exemplo, não vale a pena efetuar uma economia em produtos que você vai ter um gasto muito grande. Além do que, em se tratando de serviços de TI, esse custo envolve também suporte técnico, assistência técnica e uma grande variedade de finalidades que o sistema de infraestrutura deve ter. Então, isso é muito importante. Então, de uma certa maneira, essas funcionalidades são importantes para que se tenha aí uma bela de uma estrutura gerenciada e, consequentemente, se tenha uma justificativa muito importante. Agora, dentre essas funcionalidades, é importante destacar que grande parte dos recursos de entrega de serviços, elas envolvem um gerenciamento brusco e forte de toda a área que deve ser satisfeita e, consequentemente, deve ser dimensionada conforme a organização assim o determine. Então, isso é uma característica muito importante. Caso contrário, né, essa entrega de serviços ela pode vir a ser radicalmente prejudicial, uma vez que isso compromete, em grande parte, o gerenciamento desses serviços de TI. Então,
muitos desses benefícios que hoje existem, de uma certa maneira, envolvem ajustes e justificativas de custo. Então, antes que a gente pense se um determinado produto ou processo ele vale a pena, automaticamente se tem aí como característica principal buscar novas formas de melhoria. E isso faz com que se tenha um determinado investimento, um determinado controle e, consequentemente, se tenha várias funcionalidades que permite com que se tenha um ajustamento aí do dimensionamento de TI. Agora, de uma certa maneira, grande parte dos recursos tem que valer a pena. Então não basta somente ter funcionalidades do tipo buscar de que modo os serviços eles atuam e, consequentemente, como que esses dispositivos vão atuar diretamente na área de informática de uma tal maneira com que se tenha um controle efetivo das relações entre equipamento, uso, funcionalidade. Então, isso é o que normalmente aí se tem discutido bastante, né? Se realmente toda essa estrutura de TI, esses equipamentos adquiridos, se de certa maneira eles valem a pena, né? Eles valem a pena. Então, esse é um aspecto muito importante e necessário. Por quê? Se de uma certa maneira se tem hoje um ativo, é porque ele vale a pena na organização. Então não adianta fazer uma aquisição que não vale a pena do ponto de vista financeiro, não vale a pena do ponto de vista de mercado. Agora, um produto barato, sem assistência técnica, que seja difícil de operar, que tenha um custo de manutenção razoavelmente elevado, com certeza absoluta, acaba sendo aí uma grande perda de tempo e de recursos. Então, por isso que se tem aí a necessidade de efetuar um controle da gestão de ativos de modo bem sóbrio, de tal maneira com que todo o serviço agregado possa ser efetuado de modo efetivo, de modo seguro, de modo entregue, né? Entregue no que dizemos na questão da satisfação da realização do serviço e, consequentemente, se tem aí uma efetiva troca de dados, uma disponibilidade de recursos que vai permitir com que todos os recursos de TI acabam, de uma certa maneira, funcionando bem efetivamente. Então, a entrega moderna, que envolve gestão de serviços de TI, estão relacionados às operações, serviços, todos eles baseados em nuvem, operações de TI completa, ajustamento de funcionalidades, a própria infraestrutura em si, né? As operações que envolvam serviços baseados em nuvem, serviços baseados em rede, a visibilidade, ou seja, quanto mais invisível aí, né, for as operações de TI, melhor. Então isso é muito importante, né? Ou seja, a TI só deve ser acionada e buscada conforme a demanda, conforme o ajustamento dos recursos, conforme a necessidade de mudança, a necessidade de estruturação de novas tecnologias,
a necessidade de inovação, né? Então, isso faz com que todas as operações e esses 5 itens aí sejam tão essenciais quanto se tem aí hoje definido as operações de TI. Então, grande parte dessas entregas hoje já fazem parte do dia a dia de muitas áreas de infraestrutura de TI. Porém, esse ajustamento, né, esse dimensionamento, ele de uma certa maneira deve ser efetuado conforme as necessidades da organização. E, consequentemente, também se tem aí um ajustamento efetivo em relação às suas atividades. A entrega moderna de serviços de TI também requer monitoramento aprimorado de desempenho de aplicativos, monitoramento de infraestrutura em nuvem e análise orientada por aprendizado de máquina de todos os dados de evento, métrica, rastreamento e registro de um console centralizado, de modo a otimizar e melhorar o desempenho, a integridade do sistema e a velocidade da resolução do serviço. Observe que, quando se tem todos esses recursos muito bem gerenciados, de uma certa maneira controlados, inevitavelmente não tem como não ter bom serviço de TI, né? Então, aqui a gente observa que cada vez mais é necessário que cada etapa seja integrada, cada serviço de TI seja integrado, cada área de infraestrutura também seja integrada. E, consequentemente, se tem aí uma disseminação efetiva de conhecimento, de controle, de normas, de gerenciamento, de modos de gestão bem sóbrio, né? O que faz com que se tenha aí múltiplas funcionalidades relacionadas à área de infraestrutura. Então, quando se visa a integridade, a melhoria da velocidade, a resolução de serviço, esse é o objetivo-alvo de qualquer serviço. Uma maneira de medir esse nível de gerenciamento, naturalmente, são por indicadores, né? Então, um dos principais objetivos da entrega moderna é a melhoria contínua. E como se consegue melhoria proativa e preditiva? Através de indicadores. Então, indicadores bem definidos, eles são críticos e dão ao negócio capacidade de vincular produtividade, qualidade de serviço, estabilidade a resultados de negócio, lucratividade, produtividade e satisfação do usuário, né? Então, tudo que o usuário quer é simplesmente uma entrega de serviços que seja condizente com a sua atuação enquanto usuário. Então, o foco principal da organização é o quê? É o próprio serviço disponível. Esse é o ponto principal, né? O serviço disponível é o item principal aí que a organização deve se ater, né? Então, por isso que esses indicadores, eles vão nos dar uma métrica ideal para que a gente possa requerer aí da alta direção, requerer dos gestores, dos líderes, muita funcionalidade, muito investimento e com certeza aí mostrar para toda a organização que vale a pena esses requisitos, que valem a pena o investimento, que toda essa gama de serviços aí de uma certa maneira acabam contribuindo para o desenvolvimento da organização como um todo. E não somente aí uma estrutura que está relacionada à proteção de ativos, a acúmulo de patrimônio, a gerenciamento de problemas, né? Então é importante que essas funcionalidades elas sejam bem definidas e caracterizadas pelo ajustamento e de controle de processos, né? Então essa é a principal funcionalidade aí de uma boa área que vai aí gerenciar
recursos de infraestrutura bem mais efetivo, bem mais controlado do que, inevitavelmente, os recursos que hoje se tem disponível e hoje em dia apresentam aí muitas falhas, muitos erros, ocasionando prejuízos, demora no atendimento, ocasionando demora no atendimento ao cliente, demora no atendimento às necessidades da concorrência, né? Ou seja, aumenta a concorrência, aumenta a necessidade de. A empresa sempre está apagando incêndio, né? Vamos dizer assim. Então, os indicadores eles são um bom termômetro para isso. Eles vão nos auxiliar bastante em relação às métricas aí de como é satisfatório ou não essas atividades e como está o desempenho disso, né? Então, aqui, indicadores existem diversos, como, por exemplo, satisfação do usuário, número de quebras, índices de incidentes, né? Resolução de problemas versus tempo, né? Então, as próprias frameworks aí, elas dão uma ampla variedade de indicadores que vão nortear aí a organização. Então, percebe-se que não tem um indicador específico, né, numérico. Aqui só tem uma ressalva. Cuidado para não confundir indicador com controle, né? Às vezes a empresa está querendo controlar algo e está usando a premissa do indicador para isso, né? Algo como, por exemplo, assim, eu quero controlar quantas vezes eu tenho abertura de chamada, né, na minha área de infraestrutura. Com qual finalidade isso, né? Esse controle é simplesmente para verificar se uma área precisa de treinamento ou se eu posso melhorar os meus serviços, ou simplesmente é um controle estatístico para que eu possa gerar gráficos complicados e mostrar o quanto eu estou trabalhando, né? Então, essa é a principal característica de indicadores. As tarefas técnicas do dia a dia de manutenção de hardware, software, serviço em nuvem, rede em geral, e de modo a garantir que tudo esteja estável e operando em alto nível de desempenho, pode não parecer em um catálogo de serviço, mas ainda assim se enquadra no alcance das entregas de serviços de TI, né? Então, grande parte dessas tarefas que não aparecem hoje em dia, elas de uma certa maneira carecem aí de necessidades que a organização deve se enquadrar, né? Ela deve se ajustar de modo com que esses serviços eles sejam atendidos e garantidos. Então, de uma certa maneira, a operação em alto nível de desempenho, que às vezes pode ser até mesmo o mínimo do funcionamento, vai auxiliar bastante aí para que a organização ela tenha efetivamente aí uma boa relação com os diferentes níveis de serviço, o que muitas vezes pode parecer razoavelmente complicado em se tratando de uma empresa que tem tudo terceirizado, né? Não que a terceirização seja algo negativo, mas ela tem que ser pensada de modo estratégico, né? Será que não manter a posse de todos os meus recursos de informática é uma boa estratégia? Sim ou não? Não tem uma resposta certa para isso, né? Como eu disse, toda organização ela vai se preocupar inevitavelmente com o negócio principal dela. Isso não tem jeito, né? Isso não tem jeito. Ela vai se preocupar com o negócio principal. E, consequentemente, cabe a ela decidir se vale a pena ter todos esses recursos e atividades dentro dessa própria organização ou se simplesmente ela pode abrir mão disso, ok? Então, essas tarefas podem estar aliadas a ela. Então, o que quer dizer? Elas concorrem com a entrega de serviço, elas concorrem com a gestão de serviço. Uma tarefa de manutenção, uma tarefa de operação, ela de uma certa maneira, ela pode concorrer com o atendimento a usuários aí com problema de sistema, né? Agora, claro, se essa atividade de manutenção ela evitar possíveis problemas em grande escala, inevitavelmente ela deve ser prioritária. Então,
Aqui ressaltamos mais uma vez, né, a necessidade de um bom gerenciamento de serviços, né? Inevitavelmente, é importante que se tenha um bom gerenciamento de serviços em alto nível. Caso contrário, a organização ela pode se perder aí no que tange aos gerenciamentos de nível de serviço. Isso, de uma certa maneira, fazem com que se tenha aí o controle efetivo das características principais que envolvem o ajustamento de problemas. Então, inevitavelmente, deve-se conviver aí naturalmente com isso, né, com essas características que envolvem gestão de TI. A entrega de serviços, ela se baseia em alguns pilares essenciais, como por exemplo, TI passou a supervisionar cada vez mais. Ferramentas são selecionadas, implementadas e protegidas. É efetuada constante entrega de serviço. Então vejam só os benefícios que a própria área ela está sujeita, né? Então, ou seja, define-se meios aí de entrega, métodos de gerenciamento e, consequentemente, a organização ela só tem a ganhar com isso, né? Para que tudo ocorra de modo efetivo, é importante que se tenha definidas as devidas responsabilidades. E como que essa responsabilidade acaba influenciando? Ela acaba influenciando, de uma certa maneira, em muitas estruturas, em muito gerenciamento e, consequentemente, a figura de uma pessoa que é o gerente de entregas, né? Na verdade, esse papel ele está delegado aí ao próprio líder de TI ou ao gerente de infraestrutura, né? Ou no caso, a gestão de infraestrutura em si e, consequentemente, há a necessidade de envolver aí contextos que envolvem recursos, fundos necessários, ou seja, inevitavelmente controle de gastos, ferramentas e, consequentemente, uma boa gestão de recursos. Então, grande parte disso envolve gerenciamento de recursos. Em resumo, nessa aula, você viu as principais técnicas de gerenciamento de entregas de TI. Sua estrutura permite a prestação de serviços dentro de um sistema de gerenciamento, com a real capacidade de dar continuidade ao negócio, permitir a estabilização do negócio e, inevitavelmente, atuar de modo a manter a infraestrutura de modo íntegro e, a partir daí, gerar indicadores que vão contribuir para a melhoria da tecnologia e, consequentemente, para uma melhor gestão de entregas de serviços. Essas estão as referências bibliográficas dessa aula. De uma certa maneira, você pode se aprofundar sobre todas essas referências, buscando uma melhor maneira de encontrar novos conhecimentos e, principalmente, ter esse entendimento de entregas bem mais aprofundado. Esse item hoje que é tão essencial na área da tecnologia da informação e que hoje aí cada vez mais tem demandas e demandas de serviços
que necessitam de profissional com certo gabarito de conhecimento, a qual você, com certeza, vai fazer parte desse tipo de ramo. Então, sugerimos aí a leitura aprofundada das bibliografias correspondentes. Bons estudos!